Bom dia, querido e amado irmão. A paz do Senhor, tudo bem? Mais um dia adorando, exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina. Ontem falamos muito sobre a máscara de luz e o veneno de Balaão. Hoje eu quero terminar essa palavra que eu quero falar sobre identificando os Balaões modernos. Hoje, gravando mais cedo, às 10 da manhã, eu vou começar a gravar pela manhã essas lives ao vivo, porque à tarde para mim fica meio complicado. Mas eu queria convidar você, primeiramente, a se inscrever no nosso canal, a curtir, comentar, compartilhar e nos seguir nas redes sociais. Principalmente no Instagram, porque nós precisamos crescer no ensino da palavra. Antes de começar a falar, eu quero compartilhar com você que ontem meu coração se encheu de alegria. Algumas pessoas me chamaram, mandaram mensagem dizendo que a palavra que eu ministrei ontem foi muito forte, que levou elas a pensar sobre onde estão congregando e como estão congregando, se na onde estão congregando se prega a palavra mesmo ou se prega mentira. Mas eu quero primeiramente dizer algo para você. Busque na palavra, busque no Senhor em oração. Se o que você vive ou se o que é falado para você, onde você congrega, não está de acordo com a Bíblia, tente falar com o seu pastor. Caso ele não aceite, saia. Procure um lugar que prega a palavra, que ensina a palavra, que te direciona pela palavra. Porque a palavra ela é viva, gera vida, movimenta a vida, transforma a vida, cura, restaura e te fortalece. Mas antes de começar, eu quero te pedir: você já agradeceu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nesse dia? Você já se revestiu da armadura e do poder? Você já disse para o Senhor que hoje é o dia de reinar, que você quer reinar em Cristo com Ele? Você já disse para o Senhor direcionar o teu coração para buscar o reino e a justiça e que você aguarda as demais coisas serem derramadas sobre a tua vida? Hein? Você já se identificou em um lugar onde que não prega a palavra? A palavra? Hein? Você já foi visitar alguma igreja que é fala totalmente fora da palavra? Hein? Você já se identificou em algum lugar que não prega a palavra? Sim ou não? Você já foi em algum lugar que você estranhou porque ali não se dizia, não se pregava a palavra, que é viva, gera vida, movimenta a vida, transforma a vida? Você já foi em algum lugar que você parecia que estava em qualquer lugar menos num culto de adoração ao Senhor? Hein? Você que está me assistindo aí, já se assustou quando entrou num lugar e ali você viu que tudo tinha ali, menos a palavra? Uma coisa nós precisamos entender. E uma coisa nós precisamos viver. Uma coisa nós precisamos ter noção profundamente disso. Ontem nós conversamos sobre a mentira,
sobre o engano de Balaão, sobre o povo. Nós vimos que porque o povo não percebeu a mentira, a doutrina do diabo, 24 mil israelitas morreram. Nós vimos ontem que nem todas as guerras contra o Egito do povo de Israel morreu tanta gente. Nós precisamos entender e vamos entender profundamente hoje a identificar os Balaões modernos da nossa geração. Mas antes de começar a falar disso, eu quero orar com você. Feche os teus olhos, curva a tua fronte. Permita que o Senhor fale com você. Peça para o Senhor cercar você da presença, do poder, da glória, da unção, do renovo, da palavra que é viva. Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento, com um coração grato, com o coração voltado a Ti, nós clamamos, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, gera vida, transforma a vida, restaura, cura, capacita, nos ajuda a sair do engano. Senhor, que os 7 Espíritos do Senhor tenham liberdade em nós e que o Espírito Santo nos conduza a entender a palavra e a viver o sobrenatural. Pai, que a Tua sabedoria, que a Tua força, que a Tua inteligência, que a Tua ousadia, que a Tua coragem, que o Teu poder, que o temor estejam ativos e fortes em nós. Alinha capacete, couraça, cinturão, sandália, escudo e espada. E peça, Senhor, dê ordem a Teus anjos para estar ao nosso redor, ministrando, guardando e fortalecendo. E que essa palavra, ela venha separar juntas e medulas, alma e espírito. Que a Tua palavra venha tirar as escamas dos olhos e o tampão dos ouvidos. Que a Tua palavra venha tirar toda a manipulação da mente. E que o Teu sobrenatural venha em nós, através de nós e apesar de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor comigo, lá em 2ª carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo, não se tornar, um anjo de luz. Verso 15 diz assim: Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim, eles receberão exatamente o que suas ações merecem. O que eu digo para todos que me procuram para discipulado e para dar direção: não adianta você plantar milho e querer colher beterraba. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Mas o que é plantar o bem, pastor? O plantar o bem, meu querido e amado irmão, é viver segundo a palavra. Mateus capítulo 6, o verso 33, Jesus diz o seguinte: busque o reino e a justiça, e todas as demais coisas Deus estará acrescentando na tua vida. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz que nós não podemos servir a 2 senhores, ou agradaremos um e desagradaremos o outro, ou agradaremos o outro e desagradaremos um.
Aprenda algo na sua vida, tá? Aprenda algo na sua vida. O caminho, o erro e a doutrina de Balaão. A Bíblia, ela menciona Balaão 3 vezes no Novo Testamento. 3 vezes no Novo Testamento. Associando-o a 3 perigos distintos que rondam a igreja moderna. Ontem eu preguei sobre Balaão na Velha Aliança. Eu preguei Balaão lá em Josué. Eu preguei Balaão lá para que você veja que a doutrina mentirosa de Balaão, ela já é pregada desde a Velha Aliança. A doutrina mentirosa de Balaão, ela é pregada desde a Velha Aliança. E o diabo, ele não muda, ele vai só se travestir, ele só vai trocar a roupagem da palavra mentirosa e do engano. O engano que já destrói pessoas há milhares de anos. Primeira coisa que eu quero trazer para você das 3 vezes que se comenta Balaão é o caminho de Balaão. Em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 15, fala sobre a motivação errada, ou, como dizemos, a ganância. O caminho de Balaão sempre foi lucrar. O caminho de Balaão sempre foi tirar proveito. O caminho de Balaão sempre foi se beneficiar da palavra, se beneficiar do conhecimento que lhe foi dado, foi se beneficiar da instrução que ele tinha, foi se beneficiar e usar o dom que foi dado a ele para arrecadar e conquistar. Balaão foi procurado por Balaque por 3 vezes. E cada vez que Balaque procurava Balaão, ele subia a oferta. Balaque, o rei moabita, queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E quando Balaque procurou Balaão, Balaão disse que não poderia amaldiçoar o que Deus havia abençoado. E aí o diabo deu uma estratégia para Balaão e Balaque. E sim, enganar o povo, se misturar com o povo e a mentira governar aquele povo. E para que isso acontecesse, Balaão cobrou um preço. Balaão teve benefícios financeiros para isso. E eu quero falar o segundo ponto. Eu quero ser rápido hoje e objetivo. O erro de Balaão está lá em Judas 1:11. O raciocínio errado. Vender a unção. O raciocínio errado. Nós, quando vemos lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega a uma região, lá em Samaria, quando Paulo chega em Samaria, um homem conhecido, um homem feiticeiro, um mago, vê o poder de Deus ali naquele lugar, porque quando Filipe chega naquele lugar, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e Filipe chega e esse mago até se batiza, toma um banho. Mas quando quando João e Pedro chegam naquele lugar e vão lá e derramam o poder de Deus sobre aquele povo, o batismo do Espírito Santo, esse homem tenta comprar a unção. Esse homem tenta tirar proveito da unção. Esse homem quer conquistar a unção. Esse homem quer comprar algo que Deus nos deu de graça. E quando nós vemos isso, nós vemos essa situação, quando nós vemos essa situação profunda, onde as pessoas ali não entendem
e recebem, porque Paulo vai lá e ensina sobre a unção, sobre o poder, sobre a glória de Deus. E quando a palavra de Deus é ministrada naquele lugar e o sobrenatural de Deus vem sobre aquele lugar, e esse homem vê o poder de Deus, ele imagina quanto ele poderia ganhar com aquilo, o quanto ele podia usufruir daquilo, o quanto ele poderia ser favorecido. Você tem ideia? Uma pessoa que mentia, uma pessoa que trabalhava com magia, uma pessoa que tinha muita autoridade, muito respeito naquela região, pelas mentiras que tinha vendido. E aí essa pessoa chega e vai e vê o quanto ela poderia faturar, ganhar e desfrutar daquilo. Hein? Ela vê uma situação que ela pode ganhar muito dinheiro. Ela poderia usufruir de muito dinheiro. Quando Pedro chega e vê aquela situação daquele povo que se batizou e ansiava pela presença e pelo poder, ele entende que aquele povo clamava por algo sobrenatural. Quando Pedro vê aquilo, ele vê que aquele povo precisavam da presença do Senhor. Quando Pedro vê tudo aquilo, Pedro vê o sobrenatural sobre aquelas pessoas e se alegra, porque a palavra do Senhor estava crescendo ali. Mas toda vez que o trigo é plantado, sempre terá o joio atrapalhando. Toda vez terá o joio querendo destruir. E aí, quando Pedro percebe aquilo e procura ajudar Filipe, porque Filipe está ali em Samaria e Filipe precisa da presença e do poder de Deus. Filipe precisa entender que sempre terá em Atos 8, ali em Samaria, Pedro, ele chega no lugar e vê que as pessoas aceitaram, se batizaram com Felipe, o evangelista Felipe. E no meio daquele povo, Simão, que era o mago, o feiticeiro, ele viu um benefício naquele ensino. Porque quem realmente serve o Senhor não vê benefício, vê glória, vê vida, vê transformação. E quando Simão vê Pedro chegando naquele lugar, quando Simão vê Filipe, só pelo que Filipe fez do batismo na água, um novo ensino que ele poderia usar para benefício próprio, Simão já brilhou o olho. Porque a ganância, ela te leva a achar que todo mundo é igual a você. E quando Simão vê Pedro chegando ali com João, e Pedro impõe as mãos sobre as pessoas, e as pessoas são batizadas, e os dons se manifestam, Simão vê que ali ele pode ganhar algo com isso. Só que quando você é instruído, você tem discernimento no Senhor, do Espírito Santo, você não se deixa enganar. E quando Simão vê que Pedro está colocando a mão em um, Pedro está colocando a mão em outro, e o batismo está caindo, e Pedro não vai na direção dele. E o medo dele de não ter aquilo e não poder tirar proveito daquilo, se beneficiar daquilo, o leva a chegar em Pedro e perguntar para Pedro: quanto custa esse poder? Quanto custa para me encher desse poder? Quanto custa para esse Espírito Santo estar em mim e eu poder tirar proveito disso? Ele não foi direto nisso. Ele só pediu o poder. E perguntou para Pedro quanto custava. E Pedro disse o que para ele? Você se lembra? Se você abrir lá em Atos capítulo 8, Pedro fala o que para ele? Que Deus mande você e o seu dinheiro
para o inferno. Você pensa que pode conseguir o dom, com dinheiro, o dom de Deus? Você não tem direito de tomar posse do nosso trabalho porque o seu coração não é honesto diante de Deus. E quando nós vemos falar isso, nós vemos que essa doutrina de Balaão, ela já estava lá na igreja de Atos. O diabo só mudou a roupagem. Esse Simão já tinha o mesmo espírito imundo governando e conduzindo ele como Balaão o tinha. Hoje não é diferente, meu amado e querido irmão. Mas como nós podemos nos libertar disso e fugir disso? Conhecendo a palavra e tendo intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, se você não ora, se você não busca, se você não jejua, você está propenso ao engano. Josué foi enganado por Balaão e olha que Deus falou com ele quando ele assumiu a direção do povo. Medita de dia e de noite na minha palavra e tudo o que fizeres será bem sucedido. Mesmo Josué meditando na palavra, falando com Deus, ele foi enganado. Imagine nós que não temos muitas vezes intimidade e não lemos a palavra. Eu costumo dizer, meu amado e querido irmão, para todos que eu dou direção, se você não tem vontade de comer, de se alimentar da Bíblia, da palavra, você não se converteu. Porque quando nós realmente colocamos Jesus no centro da nossa vida, nós queremos falar dele, nós queremos mergulhar nele, nós queremos sentir ele, nós queremos transbordar dele, mesmo que você não venha ter um chamado de pastor, mesmo que você não seja um líder, mas você tem que conhecer a palavra. Nem todos que andaram com Jesus, nem todos que caminharam na nova aliança, nem todos da igreja de Atos foram líderes, mas foram pessoas cheias do Espírito Santo. Qual foi o chamado que Jesus fez para cada um de nós? Você se lembra? Eu vou abrir para você agora aqui. Abra comigo a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 28, no versículo a partir do verso 18, que diz assim: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Verso 19: Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. 20. Ensinando-os. Quando fala de ensino, fala da palavra. A obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. A obedecer tudo, não é uma parte, não é o que você quer, não é até onde você quer ir, é tudo. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Estamos prontos para obedecer? Muitas vezes não entendemos isso. Muitas vezes não vivemos, não queremos desfrutar disso. Muitas vezes não queremos mergulhar na obediência. E o interessante é que hoje o ser humano não consegue ouvir não. Só que tem muita gente que não entendeu que Deus deu os mandamentos a Moisés e todos eles começam com não. E por que o ser humano não aguenta o não hoje?
E quando Jesus vem e traz a nova aliança, ele traz 3 mandamentos, reduziu tudo em 3 mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas, ame o teu irmão como a ti mesmo e ame o teu inimigo. E qual era a doutrina que Balaão pregava e que se prega hoje? Já se perguntou? O ensino errado. Apocalipse, capítulo 2, versículo. Esse eu quero que você leia comigo. Apocalipse, capítulo 2, no verso de número 14, que diz assim: Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento do povo, o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Você conhece igrejas, pastores, que fala que o pecado é uma coisa normal, a imoralidade é coisa normal. Há um tempo atrás eu fui com a minha esposa ministrar em uma igreja e eu cheguei nessa igreja e a pastora estava com uma roupa coladíssima no púlpito. E ela estava reclamando que alguns irmãos estavam falando sobre as vestimentas dela. E você sabe o que a pastora falou no púlpito? Que ela não tinha problema nenhum com a vestimenta, que ela só iria mudar a vestimenta quando o Espírito Santo falasse com ela. Só que o Espírito Santo já estava usando as mulas para falar com ela, não só as ovelhas. Lembra da mula que salvou Balaão? Aqui em Apocalipse nós vemos que Balaão ensinou Balaque a enganar o povo de Israel. E eu vou te apresentar 3 marcas para identificar este ensino de Balaão hoje. O ensino enganoso e mentiroso de Balaão nos dias de hoje. Você vai se assustar, porque eu creio que muita coisa está acontecendo no seu meio. Eu creio que muita mentira que é vendida através da igreja acontece no seu meio e você ainda não percebeu. A primeira coisa que eu vou te falar e vou te ensinar e vou ministrar para você está aqui. O comércio ou a mercantilização da fé. O comércio ou a mercantilização da fé. Pedro, ele diz que Balaão amou o prêmio da injustiça. Pedro diz em 2 Pedro 2,15 que Balaão, ele amou os benefícios de vender a injustiça como justiça. E qual é o sinal moderno de hoje disso, pastor? Pregadores ou movimentos que transformam a piedade em fonte de lucro. Hoje está normal cobrar para batizar. Hoje está normal cobrar para dar unção. Hoje é normal por oferta para bênção. Uma certa vez fomos visitar um ministério
onde o pastor estava fazendo uma campanha, coloque teus sonhos na Arca da Aliança. E você tinha que desenhar no teu sonho e dar uma oferta para que esse sonho chegue diante de Deus. E ele pegava aquele desenho, colocava dentro de uma Arca da Aliança e no final da campanha ele ia no monte com essa arca e ele queimava essa arca no monte para que Deus atenda o sonho da igreja. E amados e queridos irmãos, a igreja estava lotada de gente ofertando e entregando os seus sonhos. Pastor, como identificar? Como eu identifico isso, pastor? A ênfase da mensagem sempre está no dar para receber, e não em arrependimento e muito menos na cruz do Calvário. A ênfase da mensagem é: se você não pagar, Deus não é obrigado a te abençoar, mas se você pagar, Deus é obrigado a te abençoar. E quando eles vão falar sobre isso, eles usam sempre um exemplo. Malaquias 3:10, que pede para você testar a Deus. Só que se você conhecer verdadeiramente o livro de Malaquias, você vai entender que isso é uma mentira que destrói, que enche o teu coração de esperança, e uma esperança mentirosa e enganosa. Profecias e orações são trocadas por sementes financeiras específicas. Você já viu algum ministério fazendo a campanha do Salmo 91 e você põe R$ 91 de oferta no envelope? A campanha do Salmo 23 e você põe R$ 23 de oferta? A campanha do Salmo 135 e você põe R$ 135 de oferta? Deus, nessa mentira, ele é apresentado como um servo dos seus caprichos humanos, e não como um Senhor soberano. Deus é apresentado para você como um gênio da lâmpada, que você pede e ele faz. Você chega no caixa, põe a sua oferta e ali você escolhe o seu pedido. E qual é o antídoto para essa mercantilização? De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. O verdadeiro evangelho, aprenda algo na sua vida. O verdadeiro evangelho, ele não é vendido. Eu não estou falando nada sobre você dizimar e você ofertar. Eu estou falando sobre comprar bênção. Amado irmão, você precisa entender uma coisa. Esses dias eu fui viajar, fui para o interior, beirando o Paraná. E quando eu cheguei nessa cidade, eu vi o quanto a igreja católica era forte naquele lugar. E conversando com alguém daquela região, ela falou que na igreja católica, os irmãos fazem questão de dizimar, ofertar e ajudar na obra. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, e na igreja, e os evangélicos, ou eles são extremistas, ou eles não dão nada, ou eles dão tudo para aqueles que mentem. Mas aqueles que falam a verdade e ensinam a verdade tem uma resistência gigantesca para que as coisas aconteçam financeiramente na igreja. Uma coisa que você precisa entender: o dízimo, ele veio antes da lei. Se você não sabe, o primeiro a dizimar foi Abraão para Melquisedeque, lá em Gênesis capítulo 11. E Jesus vem da linhagem de Melquisedeque como sumo sacerdote. Só que uma coisa que Jesus ensinou, que tudo que nós formos fazer para o Senhor tem que ser por amor, não por obrigação
e nem por dever. Se você hoje dizima porque tem medo de... Uma mentira hoje falada muito nos púlpitos sobre o devorador. O devorador é você mesmo. O migrador é você mesmo, que migra de um ídolo para o outro, de um gasto para o outro. Mas se você ama a obra de Deus e quer ajudar a obra de Deus, seja dizimista, seja ofertante, oferte, semeie na obra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que semeia com abundância, colherá com abundância. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não se esqueça. O evangelho não se vende. Segundo ponto. A pregação que acaricia o pecado. Essa é a doutrina de Balaão. A pregação que alimenta o seu ego. A pregação que tira Cristo do centro e te coloca como foco, como alvo, como governante. Você que gosta de estar no centro, você é um crente carnal. Você não é um crente espiritual. Você não é um cristão espiritual. Eu já ensinei, tem vídeo no canal e eu vou ensinar e não vou deixar de ensinar. Existem 3 tipos de homem: o natural, o carnal e o espiritual. O espiritual está em extinção. Em Apocalipse, Jesus diz à igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse capítulo 2, no verso 14, que eles toleravam o que sustentavam a doutrina de Balaão. Eles toleravam e amavam aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, que ensinava a comer coisas sacrificadas a ídolos e a prostituição. O sinal moderno, o evangelho inclusivo. Você conhece alguma igreja que prega o evangelho inclusivo? Eu não estou falando... Você vai entender de que evangelho inclusivo eu estou falando. Sem transformação? Ou prega a tal da hipergraça, que anula a santidade. O evangelho inclusivo sem transformação, ou a hipergraça, que anula a santidade de Deus. Você se identifica com um dos dois? Eles dizem assim: Deus conhece o seu coração. Não se preocupe com regras. Não se preocupe com a tal da santidade. A regra que eles falam é a santidade. Ensinam que Deus é amor, mas omitem que Deus é fogo consumidor e santo. Ensinam que Deus é amor, mas omitem que Deus é fogo consumidor. Validam e incentivam um estilo de vida que a Bíblia condena claramente, chamando o pecado de identidade ou cultura. Chamando o pecado de identidade ou cultura. E qual é o antídoto para tudo isso? 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque Deus, ou porque eu sou santo. Eu vou repetir. O antídoto para o evangelho inclusivo, doutrina de Balaão e a hipergraça é: sede santos, porque eu sou santo. A graça, ela veio para nos educar,
para renunciar à impiedade. A graça veio para te educar, te disciplinar, te discipular a renunciar à impiedade. Se você tem dúvida, leia lá. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Não, eu vou ler com você. Leia comigo lá. Tito, aqui ó, 2, capítulo 11. Pois Deus revelou a sua graça para a salvação de todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Eita Jesus! Fala com a tua igreja, Pai. Fala com o teu povo, Senhor. E o pior de todos que nós estamos vendo dentro das igrejas hoje. Esse eu quero falar com vontade. O uso de dons reais para fins carnais. O erro de Balaão. O mais perigoso em Balaão, o mais perigoso nessas pessoas que pregam uma Balaão, que ele realmente ouvia Deus. Ele tinha dom genuíno, mas o caráter corrompido e destruído. E quando o diabo toma conta e governa o ministério daqueles que pregam isso, eles acham que estão ouvindo a Deus, mas estão ouvindo doutrinas de demônios. E qual é o sinal moderno disso tudo? Carisma acima do caráter. Você já percebeu isso? Hoje estão mais preocupados em você ser aceito no mundo do que tratar o seu caráter. Hoje estão mais preocupados em você se adaptar ao mundo para encher a igreja do que você tratar a igreja para que todos se tornem santos. Hoje está mais preocupado em perder aqueles que nunca foram do que tratar e cuidar daqueles que querem ser. E como nós identificamos isso, pastor? Líderes que têm grande unção, operam milagres ou têm oratória poderosa, mas sua vida privada é cheia de escândalos, orgulho e manipulação. Eu vou ser bem claro e objetivo. São líderes com uma raiz profunda de amargura. São líderes com amarguras, frustrações, que não conseguiram ter sucesso e usam a igreja como seu instrumento para gerar, para influenciar e para conduzir pessoas, as manipulando através da unção que Deus deu, e o diabo está usando isto ao teu favor. Usam a revelação para controlar as pessoas, criando dependência espiritual. Ninguém faz nada sem a bênção do profeta. Já ouviu isso? Eu amaldiçoo se você sair. Eu amaldiçoo se você não fizer. Se eu não te abençoar, tudo vai dar errado. E qual é o antídoto para tudo isso, pastor? Veja os frutos dessa pessoa. Mateus capítulo 7, no versículo 20, fala: veja os seus frutos e você o conhecerá. Mas o fruto que essa pessoa, que Jesus está falando aqui, é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. É o teste final, não os dons espirituais. Abra comigo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que Deus vai falar com você. Vai lá, Gálatas capítulo 5, no versículo 22, olha o que diz. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, produz amor, alegria, paz,
paciência, delicadeza, bondade, fidelidade. 23. Humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Eu vou voltar no 22 com você. Mas o Espírito de Deus produz em nós amor, alegria, paz, paciência, delicadeza ou cuidado, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, não existe condenação, não existe acusação. As pessoas que você segue, as pessoas que ministram sobre a tua vida, são pessoas que têm esses fundamentos? E eu estou chegando ao fim. Ministrei a palavra e estou chegando ao fim. Ô Senhor. Eu quero concluir e quero complementar algo na sua vida. Eu quero concluir e trazer um complemento sobre a tua vida. A igreja precisa de Josués hoje, que tenham coragem de dizer assim: não aceitamos a doutrina ou os conselhos de Balaão aqui. Não importa o quão famoso seja o pregador, o quão bonito seja a nova revelação, ou o quão moderna parece a estratégia dele. Se ele diminuiu a santidade de Deus e comercializa a fé, continua sendo o velho veneno de Balaão em fracos novos, ou em novos fracos. E eu quero sugerir uma frase para você, para eu encerrar. Igreja, você ovelha, proteja o teu ouvido e o teu coração. É melhor uma verdade dura que nos leva ao céu do que a suave de Balaão que te leva ao inferno. É melhor a verdade dura que te leva ao céu do que a suave de Balaão que te leva ao inferno. Eu espero que essa palavra tenha falado grandemente e fortemente ao teu coração, como falou o meu. Não se esqueça, há muitos Balaãos hoje. Não se esqueça, o evangelho inclusivo não é de Deus. E a tal da hipergraça não é de Deus. Não deixe nada substituir a santidade e a correção da sua vida. Deixe Deus te lapidar. Você é uma joia rara que o Senhor quer lapidar. Permita ao Senhor lapidar e transformar a sua vida. Eu quero te dizer algo. Não se esqueça que o Senhor, Ele te amou antes da fundação do mundo. E o amor dele foi tão grande, mas tão grande, que Ele deu Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar e a nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, Quai, TikTok. Mas as ministrações longas, elas estão no YouTube. Não se esqueça de algo poderoso e profundo que Deus está falando. Ore sobre isso.
Determine que todo engano, que toda mentira, que toda escama caia dos teus olhos, que o tampão saia dos teus ouvidos e que a glória do Senhor se manifeste na sua vida e que você venha viver em santidade e transformação todos os dias da sua vida, para que você se torne a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Se você não entender, se você não mergulhar, se você não tomar posse disso, você não viverá e não desfrutará do sobrenatural do Senhor. E eu quero determinar neste momento sobre a tua vida que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.